Estamos aqui em mais um encontro no Devocional com Elas, para juntas crescermos e amadurecermos em Cristo. Estou muito feliz em ter você aqui em mais um encontro comigo. E hoje nós vamos falar sobre cura interior. Bom, eu trouxe aqui um estudo, daquela personalidade restaurada que eu fiz lá da Valnice Millions, que eu quero aqui compartilhar com vocês alguns pontos. E nós precisamos entender o que é cura. Então, cura é restabelecer a saúde e tornar completo. A saúde é um presente divino que resulta em prosperidade em todas as áreas da vida, no nosso espírito, que é o interior que reflete no exterior, o físico, que é a saúde, do corpo, do bem-estar, e a alma, que é a nossa saúde mental e emocional. Todos nós precisamos de cura, todos, porque em algum momento nós fomos feridos. Em algum momento da vida, a gente teve contato com alguma coisa que nos causou, algum mal-estar, algum sentimento ruim. Então nós precisamos entender, porque às vezes você pode falar assim, mas eu não tenho mágoa de ninguém, eu não tenho ressentimento, eu consigo perdoar, não tenho nada que me prende. Mas se a gente for, de fato, procurar, entender algumas atitudes que ainda a gente tem, a gente vai encontrar algum ponto que nos feriu, e aí nós precisamos desse bálsamo de cura que a gente vai ver agora. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês agora. A saúde interna só pode ser produzida por uma relação entre um indivíduo e a presença de Deus, através do novo nascimento. Pois quando vivemos longe da presença de Deus, somos guiados por nossa alma e alimentando ela pelas portas dos 5 sentidos. E aí nós somos bombardeados pelo pecado. Então, a nossa saúde interna, ela é produzida entre a nossa relação, entre nós e Deus, a nossa relação com o Pai. Porque quando nós estamos longe da presença, quando ainda nós não temos esse novo nascimento, nós somos guiados pela nossa alma. E nós vimos lá na fase 1 que os nossos 5 sentidos, o ouvir, a visão, o olfato, o paladar e o tato são os nossos 5 sentidos. E é por essas portas, por esses canais que vão aí entrar o alimento para nossa alma. Então, como nós não temos a conexão com Deus, esse relacionamento, então são as coisas do mundo que acontecem que vai alimentando a nossa alma. Então, é importante nós nos relacionarmos com Deus através aí desse novo nascimento que acontece quando aceitamos Jesus Cristo em nossa vida. Então, por isso que é importante buscar as coisas do reino de Deus, através do quê? Da renovação da mente, através da palavra. É a palavra que vai ser o nosso novo alimento, porque a nossa alma já está abastecida com as coisas aqui desse mundo, o que nós ouvimos, o que nós vemos, o que a gente come, o que a gente está ali presente tocando. Então, tudo isso a nossa alma está sendo alimentada. Mas quando nós encontramos Cristo e nascemos novamente, nós precisamos alimentar agora com um alimento saudável, um alimento novo, um alimento espiritual, e é através da palavra de Deus. Então, é importante a gente ter esse relacionamento com o Espírito Santo. E por quê? É Ele que vai nos mostrar, aonde que estão as feridas escondidas, os motivos. É Ele que vai aí mapear a nossa alma, porque é Ele que nos conhece. O Espírito Santo, Deus, Ele conhece nós muito mais do que a nós mesmos, porque tem coisas que aconteceu, por exemplo, lá na nossa infância que a gente não vai lembrar. Só que o Espírito Santo está, a todo momento, e Ele conhece cada coisa que aconteceu na sua vida, porque é Deus que nos criou. Então Ele sabe de tudo que acontece, de tudo que aconteceu. Então é o Espírito Santo que vai lá na nossa alma trazer aquilo que está oculto para a luz, e aí a gente vai começar a ter um entendimento e começar a colocar realmente para Deus, para nos limpar, nos purificar, nos ajudar e a sermos curados totalmente. Então o primeiro passo é entender a raiz que causa o sofrimento, entender por que eu tenho esse tipo de atitude, por que eu não consigo ter domínio sobre isso. Um exemplo, uma pessoa que ela é muito reativa, muito irada, tudo ela vai atacar, Então ela não tem controle, é o natural dela, é ela revidar na hora que ela foi, por exemplo, ela entendeu que ela foi atacada, na hora ela já revida. Então uma pessoa dessa tem alguma coisa ali que não está certa para ter esse desequilíbrio, entende? E aí, por quê?
que aí você tem que começar a compreender. Por que eu não consigo, então, controlar as minhas reações? Por que eu sempre respondo dessa maneira? O que me causa isso? Qual que é a raiz disso? O que aconteceu? Onde que começou? Por quem começou? Entende? Aí é essas perguntas que vai ir nos levando aos pontos principais para a gente entender o porquê que a gente tem esse tipo de atitude. E o segundo passo, né, depois que a gente entendeu, que a gente compreendeu aonde que começou, por quê e tal, é o perdão. Mais uma vez aqui, o perdão é a chave para nos libertar de qualquer dor, de qualquer sofrimento. Então, é perdoar quem nos feriu, né, e se libertar desse sentimento, dessa prisão, que tá lá guardada e a gente nem entende que tem esse ressentimento muitas vezes. Então, é nesse momento que nós precisamos nos render, né, e abrir mão da justiça própria, da vingança, quebrar o nosso orgulho, deixar Deus fazer, né, deixar que realmente Ele toma conta daquela situação, né, e para que a gente possa ser curado, para que a gente possa ter essa liberdade em Cristo. Então, é entender, perdoar, liberar perdão, né, e ser curada. E muitas vezes a gente precisa, né, perdoar nós mesmos, porque muitos estão presos em erros que eles ainda não se perdoaram. Eu cometi esse erro, eu não me perdoo por isso. E você precisa liberar esse perdão para você mesmo, porque senão você vai ficar retendo e vai ficar preso em algo, em um erro que você cometeu, sendo que Jesus, se você confessar, se você se arrepender, o próprio Deus, Ele te perdoa. Então, assim, realmente é um processo, né? A libertação é um processo, como a gente viu na aula anterior. Só que eu preciso me humilhar, eu preciso me render, eu preciso querer para realmente viver uma vida em liberdade. E aí a gente, né, precisa realmente querer essa cura. E a cura, ela é um ponto principal para a gente ter uma saúde integral, para que todo o nosso ser seja saudável. Então nós precisamos dessa cura interior para que todo o nosso ser seja saudável e ande em equilíbrio. A perda da saúde interior está sujeita a fatores internos, que são as emoções, sentimentos, pensamentos que produzem alterações orgânicas e mentais que causam processos de enfermidade. Então, o que acontece quando a gente perde essa saúde interior? Isso adoece as nossas emoções, os nossos pensamentos sempre vai voltar ao negativo, a gente só vai pensar coisa ruim, coisa negativa. E isso tudo vai ocasionando também ataques ao nosso corpo físico, né? A ansiedade, aí vem o mal-estar, vem tontura, aí vem um monte de problemas também, né? Enfermidades físicas. Então, tanto que é importante a gente ter uma saúde emocional saudável, porque o nosso todo ele vai ser prejudicado, né? E o pecado é a fonte primária para a gente perder a nossa saúde emocional. Então, quando nós estamos presos no pecado, a gente não consegue sair daquele pecado, ele vai ser a fonte primária, né? Porque tá tendo brecha para Satanás agir. E aí por isso que a gente precisa reconhecer, né? Ir até Cristo, reconhecer, nos humilhar, pedir perdão, pedir a misericórdia e a graça, para que a gente possa ter uma nova vida, sem pecado, sem erro. Por mais que a gente vai deslizar no começo dessa transformação, mas Deus entende o nosso coração. Deus, Ele sabe que a gente está tentando e Ele vai dar a graça necessária para a gente concluir todo o processo, até sermos libertos totalmente. Porque eu entendo assim, que quando nós estamos muito feridos, existem camadas que precisam ser curadas. Muitas vezes a cura não vai vir imediato, vai ser processo, camadas, porque a ferida é tão profunda que precisa de cuidado. Precisa realmente ter um cuidado para tratar aquela ferida. E tem feridas que são superficiais, que rapidinho ali vai sarar, vai sanar. Mas tem outros tipos de feridas que é profundo. Então, precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa de cuidado, precisa de atenção. E eu falo que a dor emocional, ela é a mais difícil da gente assim, conseguir perceber. Porque quando a gente fere, né, o nosso físico, todo mundo tá vendo. Né? Se você se acidenta, se você acontece alguma coisa, você fica por um tempo acamado, né? As pessoas vão ter compaixão porque estão vendo que algo de ruim aconteceu. Você está passando por alguma dificuldade, elas vão ter compaixão, vão, né, ter aí aquela ação mesmo de empatia, de oferecer ajuda e tal. Agora, quando você está com o seu emocional abalado, né, ferido, sangrando por dentro, ninguém está vendo.
Muitas vezes as nossas reações, né, algumas reações que as pessoas interpretam como a pessoa é sem educação, a pessoa é grossa, a pessoa é isso, ao invés de ter o acolhimento, vem o julgamento, e é aonde que fere ainda mais. Porque se eu percebo que a pessoa ela tem um tipo de comportamento que é agressivo, ou que ela é muito arisca, entende? Se eu percebo, eu não vou ter a noção de tipo assim, será que essa pessoa está passando por algum problema? Eu vou oferecer ajuda. A nossa reação é o quê? É julgar. É falar que a pessoa é isso ou aquilo. E a gente se afasta. Então, ao invés de ajudar, a gente prejudica ainda mais. Essa pessoa ainda vai descendo mais ainda ao fundo do poço. Então, a cura emocional, ela é algo assim realmente para quem está curado, para quem passou por esse processo, para quem entende o que é estar ferido. E esse processo de cura vai acionar a empatia, porque você vai conseguir enxergar nas pessoas, através da atitude delas, né, que ela não está bem, que ela precisa de ajuda. E isso é muito bonito. Quando a gente é curado e a gente começa a ter essa percepção e começa, né, a ter esse sentimento mesmo de empatia, de querer ajudar, isso é muito bonito, porque pessoas feridas emocionalmente sofrem muito. Uma porque muitas vezes não entendem o que estão passando, não conseguem sair porque não tem esse entendimento, e além de tudo não tem quem ajude e ainda é julgada, é criticada, só leva pedra. E nós, como cristãos, nós precisamos buscar a cura primeiro para nós e para ajudar aqueles que estão feridos, muitas vezes dentro da nossa comunidade de fé. Só que a gente faz o quê? Julga, critica e rejeita. E isso, eu falo assim que eu acredito que Jesus ele fica muito magoado, muito triste em ver esse tipo de coisa acontecer. Então, que nós realmente possamos buscar essa cura para nós e estar dispostos a ajudar aqueles que precisam, aqueles que são rejeitados, aqueles que estão sendo colocados de lado, porque muitas vezes não entendem, mas estão gritando por dentro que precisam de ajuda. Então, que nós tenhamos essa sensibilidade, né, com a dor do outro. E aqui, prosseguindo aqui, então a gente viu que o pecado é a fonte primária, né, para a gente perder a nossa saúde interior. E a cura interior, né, ela baseia nos princípios, né, da misericórdia de Deus e nas manifestações de sua graça. Então ele sempre busca curar a alma, o espírito e também o corpo. Então Jesus, quando a gente vê lá em algumas passagens que Jesus também, ele curava, né, a nossa alma. Muitas vezes ele curava ali pessoas, não só no físico, mas curava a alma da pessoa. Igual eu falei, muitas das pessoas que têm reações e que as outras pessoas julgam ao invés de ajudar, elas são excluídas, elas são rejeitadas. E aí ela vai se atrofiando ainda mais. Então Jesus ele conseguia compreender isso. E aí quando ele curava a pessoa, ele não curava só fisicamente, ele curava também, né, trazendo uma nova perspectiva, né, na alma, uma nova realidade para aquela pessoa. Em algumas passagens a gente vê isso claramente. E a cura e a saúde interior são unidas com o relacionamento harmonioso com Deus e a sua presença. Então, mais uma vez, né, a gente entende que essa cura precisa primeiro começar em nós, através do nosso relacionamento com o Pai, né, curando a nossa identidade como filhas, entender que nós somos filhas, que Jesus ele nos ama, que Deus ama, né, que o próprio Deus nos ama. E ele resgatou, ele pagou o preço para nos resgatar. E essa é uma verdade assim que cura muitas camadas. Quando nós conseguimos compreender isso, conseguimos aceitar o amor de Cristo, aceitar o amor de Deus, o amor do Pai, muitas coisas em nós vai trazendo mesmo, né, essa cura, muitas coisas vai sendo expelidas, vão sendo colocadas para fora e vão sendo substituídas por esse amor. E aí a gente começa aqui a ficar forte, né, e aí a gente começa a buscar ainda mais com profundidade aquilo que está nos trazendo feridas, trazendo, né, tristezas, e a gente começa a colocar para Deus mesmo. E é muito lindo esse processo. É muito lindo de você poder sair desse lugar de dor. E essa dor que um dia te assolou, um dia te aprisionou, vai ser um combustível para você ajudar outras pessoas. E é isso que Deus faz, né? Ele cura o nosso interior para que nós possamos ser aí canal de bênção na vida de outras pessoas também. Bom, agora eu quero compartilhar com vocês, né,
algumas passagens aqui da palavra de Deus para a gente ver realmente que Jesus, ele cura, né, espírito, alma e corpo. E aqui eu quero fixar uma mensagem. Jesus se importa conosco e cura todas as áreas da nossa vida. Eu preciso me apropriar o que se tornou meu em Cristo, pelo direito da redenção efetuado por Ele. Então eu preciso me apropriar, eu preciso tomar posse daquilo que Ele conquistou para mim. E isso vai fazer toda a diferença para a nossa cura, para esse processo de cura. Eu vou trazer alguns pontos aqui para a gente ver na palavra, né, que Jesus ele curava, tanto fisicamente, espiritualmente, né, e emocionalmente. Aqui em Mateus, no capítulo 4, versículo 23 e 24, fala assim: Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos. Endemoniados, loucos, paralíticos, ele os curou. Então aqui você percebe que Jesus, ele curou fisicamente paralíticos, né, endemoniados e loucos. Então isso é uma enfermidade, né, que é um endemoniado, pessoa que está possessa, né, de demônio. Então isso é espiritual, é no espírito. Então ele curou aqui, então, tanto paralítico como aqueles que estavam aí possessos também, né, e mentalmente também, que aqui fala loucos, né, questão da loucura mental. Lá em Mateus 9 e 6, também a gente vai ver. No livro de Mateus, capítulo 9, conta aqui a passagem de um paralítico. Jesus curou o paralítico falando que perdoava os pecados dele, então que ele podia, né, se levantar e ir embora. E aí, os mestres da lei que estavam ali começaram a pensar que Jesus ele estava, né, blasfemando, né? E aí Jesus, conhecendo os pensamentos dele, repreendeu aqueles mestres ali e disse assim, lá no versículo 6 fala: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pega a sua maca e vá para casa. E o paralítico, né, ele se levantou e foi. Então aqui a gente vê que Jesus, ele tem autoridade para perdoar pecado. E aquele paralítico, o que a gente entende? Ele estava ali, né, naquela condição por conta de alguma brecha, alguma autoridade que ele estava dando ali aos demônios para ficar preso naquilo ali. Então, mais uma vez, a questão espiritual e a questão física. E a gente vê aqui que Jesus, ele falou que perdoava o pecado, mas sendo que a cura, todos estavam esperando ali a cura física. Só que a raiz daquele problema era espiritual. Então, a gente começa a compreender que realmente Jesus ele se importa nos detalhes conosco. Porque ele não queria só curar aquele paralítico, ele queria libertar aquele paralítico de toda aquela situação física, mas também espiritual. E aqui outro ponto, né? Cristo deu-nos a cura espiritual ao morrer pelos nossos pecados. E a gente vai lá em Isaías 53, no versículo 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então aqui a gente vê claramente que fala sobre enfermidade, doença, transgressão, iniquidade e ferida física. Então aqui Jesus, ele realmente, né, entregou essa cura completa para nós, através do sacrifício na cruz. E aqui o último ponto que eu quero trazer: a oração de fé simbolizada pela unção de azeite pode produzir a cura. E a gente vai ver isso aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então aqui que nós entendemos que a fé, né, a oração feita com fé, ela cura. Ela cura doenças,
né? Se houver cometido pecados, o Senhor perdoa os pecados, né? Se houver ali arrependimento. Então nós vemos que se nós temos a fé e nós produzimos essa fé através de oração, através de clamor, declarando, crendo, né? A pessoa ela vai ser curada, ela vai ser restaurada. Então que nós possamos ter, né, isso dentro do nosso coração. Que Jesus ele veio para nos curar por completo, trazer essa cura por completa, espírito, alma e corpo. E nós, né, podemos ter uma vida saudável. Precisamos sim fazer a nossa parte, cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa alimentação, fazendo, né, tudo aquilo que nós temos, né, que fazer para cuidar do nosso corpo físico e também do nosso, né, do nosso emocional, que está dentro da renovação da mente, né, da leitura da palavra, que traz essa renovação, que traz a verdade, da liberação do perdão, não reter coisas, né, dentro do nosso coração, realmente perdoar, ser liberto, ser livre. Então nós podemos desfrutar de uma vida totalmente saudável. Só que nós precisamos estar nesse caminho buscando essa cura, buscando esse entendimento, buscando esse relacionamento com Deus, né? E é isso que eu quero trazer hoje aqui para nós, para a gente meditar mesmo e entender que Jesus, ele pode, né, trazer a cura em todas as áreas da nossa vida. Basta a gente crer, basta a gente querer, né? Basta a gente também se posicionar para buscar o que precisamos buscar, que é a verdade que liberta, né? Que é liberar o perdão. Mais uma vez, né, eu estou repetindo muito isso para que realmente isso fica, né, entendido dentro de nós, que a gente possa realmente compreender e começar a colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo aqui nessas aulas. Amém? Então eu quero convidar você agora para a gente finalizar essa aula sobre a cura interior, convidar você para a gente orar, né, e para que Deus realmente possa continuar trabalhando em nós através de tudo aquilo que a gente viu até agora. Então, Senhor, obrigada, Pai, obrigada por esse ensino, obrigada por esses temas que o Senhor tem, né, trazido ao nosso coração, as revelações. Eu peço que o Senhor continue revelando ao nosso coração aquilo que nós precisamos entender, nos ajude, Espírito Santo, a nos posicionar, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que cabe, né, a nós também fazer parte, né, desse processo, que o Senhor venha com o teu poder restaurador, curador, transformador sobre nós. Nos ajude a liberar perdão para quem nós, né, temos que liberar esse perdão, nos ajude a perdoar nós mesmos, que nós realmente tenhamos uma vida plena em Cristo, né, que conseguimos aí conquistar essa plenitude, né, e de viver, desfrutar de tudo o que Cristo conquistou para nós. Então nós pedimos a tua ajuda, nós pedimos que o Senhor esteja conosco, né, nos ajudando a estar e a conquistar esse lugar. Em nome de Jesus é que eu oro. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está assistindo essa aula, que o Senhor continue falando ao coração dela, para que ela realmente também possa viver tudo aquilo que Deus tem para a vida dela. Essa é a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Bom, eu espero você aqui no próximo encontro para a gente finalizar, né, essa fase 2 de curadas, e que Deus possa aí continuar falando no nosso coração, trazendo mais revelações para que de fato nós possamos aí desfrutar de uma nova vida em Cristo. Que Deus abençoe seu dia, sua semana. Até a próxima aula.